Então estamos aqui na lição número 7, aliás 8. 8. Eu estou com pigarro. Eu já tenho um problema de faringite crônica, né? E nesse domingo fomos pedalar, estava fazendo frio e não me fez muito bem. Hoje já é quinta-feira, hoje é o dia 25. Hoje é dia 25 de outubro, né? E nós estamos aqui com a lição número 8. Quem é o homem? De Romanos 7. Vamos estudar essa questão aqui de como que é o ser humano, né? Paulo mesmo se explicando por si mesmo, né? Que é em resumo, o resumo da lição, vamos antecipar. Aquilo que eu quero fazer, que eu já sei que é bom, isso eu não faço. E aquilo que eu já sei que é mal, que não presta, quando eu vi até eu já fiz, né? Vamos estudar então hoje sobre Romanos capítulo 7. Santíssimo e poderoso Deus, precisamos que estejas conosco nesse estudo, para que possamos entender melhor essa questão da lei, que é santa, justa e boa, o mandamento, né? Distinguir entre lei e lei, qual foi a lei que foi transgredida para que houvesse esse pecado e assim por diante. Pedimos, esteja conosco nesse estudo, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então aqui temos o Romanos capítulo 7, versículo 6. Esse está na lição. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Bom, vamos explicar esse texto aqui, que não é muito difícil de entender, na verdade. Mas essa expressão aqui, caducidade da letra, é muito utilizada para dizer assim, bom, os 10 mandamentos caducaram. Eles não têm mais valor nenhum. Mas, gente, vamos raciocinar um pouquinho. Como é que pode caducar alguma coisa que diz assim, honra teu pai e tua mãe? Me explica, como é que pode caducar algo que diz assim, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, etc. Tal. Como é que pode caducar algo que diz assim, não terás outros deuses, né? Como é que pode caducar alguma coisa que diz assim, não adorarás ídolos, nem darás cultos a ídolos? Assim como também, como é que pode caducar algo que define um dia da semana como sendo o dia do Senhor teu Deus? Né? Bom, do mesmo modo como não caduca, não matarás, no mesmo código legal, certamente também não pode caducar o dia a ser santificado. Ou tem parte da lei que não é muito boa, que precisa ser alterada, e parte da lei que é boa. Porque assim, ó, se os 10 mandamentos caducaram, se os 10 mandamentos foram superados, então o que havia, afinal de contas, de errado em ter escrito lá, não matarás, ou as outras coisas? Mas aí eu já ouvi a explicação. A explicação é simples. Caducou o dia de guarda, porque Jesus ressuscitou no domingo e a Igreja Católica resolveu definir que a ressurreição no domingo seria tão importante a ponto de substituir o sábado, daí passar para domingo por causa da ressurreição. Então o sábado ficou como o dia da criação e o domingo o dia da ressurreição. Pronto, está explicado. Mas espera aí, nós estamos sendo resgatados para o quê? Para a antiga criação. Jesus morreu por nós para que se restaurassem as coisas ao nível de perfeição como era no Éden. É ou não é isso? Então, por que tem que ter uma lei diferente?
entre a que estava valendo no Éden, porque no Éden foi estabelecido o sábado, e a lei que vai ter no Éden depois de tudo restaurado. Agora me explica isso. É aí que eu quero ver, né? Então, esse é o estudo dessa semana, né? Principalmente, não só isso, né? Então, o Paulo estava aqui expondo. Por exemplo, Paulo disse que a lei cerimonial, a velha letra, né, foi anulada, né, comparando com o casamento. Então aqui estamos no início do nosso estudo, né? É no 7, versículo 3, né, ele diz assim: bom, então assim como uma mulher, e podia ser um homem, porque afinal de contas o dever de uma mulher permanecer com aquele marido que ela casou é o mesmo dever do marido permanecer com aquela mulher que ele casou, né? Mas Paulo usou essa linguagem, vamos usar também. Mas sempre lembrando, o direito do homem e da mulher são iguais no casamento. Aqui em casa, por exemplo, minha esposa e eu somos literalmente uma só carne. A tal ponto que há uns 2 anos minha esposa estava com câncer no rim, e o médico inclusive andou pesquisando lá para ver se eu não tinha metástase. Né? Bom, mas vamos adiante. Então a mulher é casada com aquele marido, ela tem obrigação com aquele marido, né? Ela pertence a ele, assim como ele pertence a ela. Ela não pode ir ali se fresquear para outro homem, ou se oferecer para outro homem, coisa desse tipo. Porém, se o marido morrer, ela está livre. Esta é a lei do casamento. A lei do casamento diz isso. Estão casados até que a morte os separe. Então, morreu um dos cônjuges, o outro cônjuge está livre para casar de novo. E daí, quando casar de novo, não peca mais. Então, do mesmo modo, quando Jesus foi morto, né, nós ficamos livres da lei cerimonial. Não precisamos mais nos sujeitar a essa lei. E podemos casar de novo. Com quem? Com Jesus. Antes estávamos casados, afinal, com quem? Com o Senhor anterior. Mas Jesus, morrendo por nós, né, ou seja, cumprindo aquilo que a lei cerimonial estava anunciando, cumprindo isso, morreu por nós. É o mesmo como se tivesse morrido aquele Senhor anterior que dominava sobre nós. E daí Jesus ressuscitou. E agora nós podemos nos unir com Jesus. Porque Ele é o que agora? O nosso Salvador. Não é? Então, Ele é alguém que pode nos levar para a vida eterna. Logo, agora estamos livres daquele Senhor anterior. Porque se Jesus não tivesse morrido por nós, nós estaríamos vinculados para sempre ao Senhor anterior. Para sempre no seguinte sentido: mortos. Eternamente mortos com aquele Senhor anterior. Essa é a lei do casamento aplicada, no caso, não aos 10 mandamentos, mas sim à lei cerimonial. Vejam bem uma outra coisa. Afinal de contas, qual foi a lei transgredida que Jesus teve que vir morrer por nós? Não foi a lei cerimonial, porque quando houve a transgressão, não existia ainda a lei cerimonial. Lá no Jardim do Éden, na perfeição, não existia a lei cerimonial, né? Eles transgrediram ali a lei, o mandamento que diz assim: não terás outros deuses. Porque, ou também podiam ter transgredido o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Porque Deus, para Adão e Eva, é como pai, é como mãe. Deus é o que criou. O nosso pai e nossa mãe são nossos genitores, né? Mas prefiro dizer que eles transgrediram o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E como assim? Quando a serpente, Satanás em forma de serpente, foi lá, disse para Adão, para Eva, e que foi dito depois para Adão, por meio de Eva: se você comer desse fruto, você vai conhecer não só o bem, vai conhecer o mal também. E você não faz ideia como é bom conhecer o mal. Que conversa, né? E Eva foi nessa conversa, indo nessa conversa, ela trocou de Senhor, ou seja, teve um outro Deus, um outro Senhor.
Bom, e naquelas circunstâncias não havia nenhuma outra lei a não ser do sábado. E obviamente a vinculação com o Criador, que o sábado é o que faz essa vinculação, né? E aliás é por isso que também que hoje o domingo é tão propagado como sendo o dia santo do Senhor, não de Deus, do Senhor, outro Senhor. Porque o sábado nos vincula ao Criador. Lá está escrito bem assim no mandamento: lembra-te do sábado para santificar, porque em 6 dias Deus fez. Por isso, Ele é o Criador. Então por isso que eles estão querendo trocar tanto o sábado pelo domingo. E as pessoas não questionam, não leem na Bíblia. Pois é. Então, morto para a lei, não quer dizer que a lei foi abolida. Vou ler um trecho aqui. Não é? 7:4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Então, agora, nós nos livramos do Senhor que nos tomou, que nos sequestrou, praticamente, lá no Éden. Nós livramos dele e podemos retornar ao Senhor que nos criou. Então vamos adiante. Eu não vou poder entrar em todos os detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já está ficando longo. Não devia ter falado tanto. Mas no texto escrito tem mais alguns detalhes que eu me dei conta. Pois bem, aqui na parte de segunda-feira, Paulo estava se referindo à lei dos 10 mandamentos. Tem então várias leis. Geralmente a Bíblia, quando escreve lei, se refere ao conjunto legal, né? Principalmente no Novo Testamento, né? Lei é todo o sistema legal deles lá. Os 10 mandamentos, a lei cerimonial, etc. Mas tem certos momentos que é algo específico que está sendo dito, né? Os 10 mandamentos não foram anulados, né? Porque quando Paulo diz assim, aqui no 7:9, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado em mim, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo mandamento se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Parece que Paulo está condenando o mandamento, porque o mandamento, por meio do mandamento, Satanás o enganou. E daí, quando ele parece que está condenando o mandamento, o que ele diz? É santo, justo e bom. Então, como é que é essa história? É simples, isso aqui é simples. Paulo é que é um pouco filosófico aqui. Mas é simples. Em primeiro lugar, não se pode interpretar a Bíblia de forma diferente do que ela, no seu conjunto, requer interpretação. Não se pode interpretar diferente um trecho do que no conjunto ela afirma, né? Então aqui se entende da seguinte forma: o mal, ele necessita do bem para sobreviver. Sempre foi assim, tá? Então o mal, para conseguir adeptos, precisa enganar. E ninguém consegue enganar dizendo o seguinte: olha, tu vai morrer. Tu vem por aqui, vai por ali, que tu vai morrer. Não, o mal não diz isso. Vai morrer sim, mas o mal diz, vai viver bem, né? Por exemplo, a serpente disse, conhecer o mal é bom. Que interessa conhecer o mal? Se a Eva tivesse raciocinado um pouquinho, tá, mas o que me interessa isso? Né? Então o mal utiliza do bem para conseguir adeptos, para conseguir seguidores. É isso que Paulo estava explicando aqui. E o mal, inclusive, vale-se da lei de Deus para condenar a nós. Porque, pensa um pouquinho no reino de Deus, nesse reino perfeito, etc. Tal, com que autoridade Satanás iria nos condenar? Se não fosse transgredindo a lei de Deus. É a mesma estratégia que os governadores lá do Império dos Medo-Persas
Usaram contra Daniel, né? Nós nunca vamos conseguir derrubar ele se nós não o enfrentarmos dentro da sua própria lei, né? Daí se criaram um decreto que o rei achou bom, gostoso, etc e tal lá, e que era proibido adorar qualquer outro Deus a não ser o rei por 30 dias. Bastava 30 dias, até menos que isso. Então o que que o mal fez? O mal lá naquela época usou algo bom que Daniel estava fazendo para pegar ele e derrubar ele por meio desse algo bom. É isso que Satanás sempre faz, né? Satanás sempre engana, mentindo, dizendo que vai ser bom, tipo assim, droga. O sujeito que vai oferecer droga para alguém pela primeira vez não diz assim, ó, pega isso aqui que tá aí, tu vai te fazer mal, tu vai morrer, tu vai estragar a tua saúde, tu vai virar um trapo velho, um traste velho que nem tem por aí assim. Não diz isso. O cigarro, lembram do tempo que tinha propaganda de cigarros, que são mais de idade, um pouco devem lembrar, um jovem em cima de um cavalo saudável, etc, fumando, aquilo ali era status, etc. Isso que o mal faz. Então aqui está dizendo assim, o mal vale-se da lei de Deus, inclusive o mal vale-se da lei de Deus para fazer que infrinja essa lei e seja condenado por ela mesmo. Pronto, é isso, né? Em síntese é isso. Não vou me delongar muito também nesse aspecto aqui. E daí na terça-feira Paulo, Romanos 12, 7 e 12, Paulo disse, e o mandamento é santo, justo e bom, né? A lei é santa, justa e boa, o mandamento é bom. Por quê? Qual é a síntese dos 10 mandamentos? Qual é? Amor. Desde quando amor é mau? E o amor representa, é uma única palavra que representa o caráter de Deus. É o princípio de vida de Deus, é o princípio universal de todas as coisas boas. Amor é o princípio geral de tudo, o que é bom. Dá para dizer que um mandamento cujo princípio, um conjunto de mandamentos cujo princípio é o amor, é mau? Paulo sabia o que estava escrevendo aqui, né? Então, essa história de substituir os 10 mandamentos por outros, ou parte deles por outra parte, isso só cola em pessoas que não raciocinam ou que não leem a Bíblia. Só. Deviam examinar melhor, né? Esse é um verso que define tudo. Se Paulo diz que os 10 mandamentos é uma lei santa, justa e boa, então, desde quando ela tem que ser substituída? Está escrito, né? Tá bem escrito, com todas as letras, né? Pois bem, o pecado, escrevi aqui também, parece que ele adquiriu moto próprio. O pecado é um tipo de um cruel ditador que não se apresenta como ditador, mas que funciona como tal, né? Chega mais perto. Ou seja, ele te faz praticar o mal, te exige, etc., e com todo jeitinho. Então ele cria dependência, ele fascina, ele seduz, ele é extremamente atraente para o mal. É ruim, mas com o tempo gosta. Por exemplo, cigarro. Cigarro, aquela fumaça tem gosto de cigarro, é um gosto ruim, etc e tal. Uma única tragada que eu dei na vida nem foi de cigarro, com só papel enrolado, aquilo era ruim. O cheiro do cigarro é ruim. Cerveja, quem toma a primeira vez cerveja é ruim, depois gosta, né? O som alto, até usei na lição, som alto, é ruim para os ouvidos, não faz bem, não gosta, etc e tal. Mas as pessoas acabam se fascinando por isso. Então o pecado cria uma espécie de grude, que a pessoa passa a gostar do que não é bom, do que é ruim para ela mesma, não é? Tipo assim, a sede de vingança, aquela vontade de bater nos outros, de se vingar por qualquer coisinha. Isso é um negócio absurdo, porém as pessoas vão por aí. E Satanás usa a mídia,
a televisão principalmente, etc., agora a internet também, para fazer com que as pessoas gostem do que é ruim. Não é? Então o pecado, ele domina. Já o pecado necessita do bem para dominar. Já falei lá no início, né? Mas o bem não necessita do mal para atrair. O bem não domina, ele atrai. Porque Deus não precisa mentir para dizer, olha, isso aqui vai ser bom para ti. Não, isso é bom. Né? Se Deus disse assim, amai-vos uns aos outros, é porque isso é bom. Ele não precisa enganar para a gente dizer, é bom mesmo. Ele não precisa, nem tem como enganar, falando a verdade. E a verdade sendo boa. Né? Então o bem nunca necessitou do mal para se fazer acontecer. Mas o mal sempre necessita do bem, ele precisa enganar. Porque ninguém de boa consciência, sendo inteligente, irá praticar o mal, se o mal disser assim, isso vai ser extremamente ruim para ti. Né? Por exemplo, vamos dar mais um exemplo. Pessoas que bebem, entram no carro e andam em alta velocidade. Né? Isso é alto risco. Isso atrai, isso fascina, isso é uma coisa assim, é o gosto do fazer errado. Como é que as pessoas aprenderam o gosto pelo errado? É isso disso que nós estamos falando. O mal fez com que a mente deformasse de tal maneira que as pessoas gostam, apreciam aquilo que faz mal. Daí elas andam em alta velocidade, estão bêbadas, matam outros, matam assim mesmo, etc e tal. E, bom, daí já aconteceu. Né? Se não morreu, vai preso. Aqui no Brasil não, mas em outros países vai preso, etc. Bom, daí já era, né? Bom, vamos especular um pouquinho aqui sobre o homem de Romanos 7. Aquele homem que o Paulo já disse aqui, né? Está no versículo 18 em diante. Vamos ler do 18 em diante. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas, porém, não o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, esse que fascina, que atrai, que domina, que eu falei agora há pouco, né? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, que são os 10 mandamentos, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do pecado, do corpo dessa morte? Não é? Então Paulo estava explicando aqui que existem essas duas leis. A lei da carne, as minhas inclinações da carne, que eu sou pecador, e pecador, por definição para mim, é o seguinte: o que gosta de pecar. Né? Pecador é o que peca. Né? Assim como o Salvador é o que salva. E assim por diante. Né? Então, aqui está o retrato do ser humano. Tipo assim, eu, Sigberto, eu conheço a lei de Deus. Não sou especialista na lei, etc., mas conheço o suficiente. Mas faço o contrário. Né? Paulo explicou como por ele mesmo. Explico por mim mesmo agora. Né? Eu sei distinguir o bem e o mal, entre o bem e o mal. Eu sei que eu devo optar por ali e não por lá. Mas quando eu vi, já optei errado. Isso está em mim, diz. Ele tem uma outra lei dentro de mim que me domina, que me atrai, me fascina, me engana. Né? E certas coisas eu já me enganei tantas vezes que eu já estou careca de saber. Eu ainda não careca mais. Que eu já sei demais que está errado. E o que eu faço? De novo, errado. Esse é o homem de Romanos 7. Mas quem é que vai me livrar disso? O Salvador. Aí só tem um jeito: ore.
no momento em que vem aquela tentação, aquela velha história de sempre, aquele velho tomo de sempre, tomo espiritual de sempre, orem, esse é o momento de orar, né? Então, Paulo está aqui fazendo um retrato de todos nós. O que eu quero fazer, não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então nós, adventistas do sétimo dia, nós cristãos, etc., nós já sabemos. Já estudamos bastante esse assunto, especialmente os que são de mais tempo, né? Que aquilo está certo e aquilo... Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, bem aqui de gaúcho. Né? Cada um pode ter os seus... Mas aqui, exemplo de gaúcho é o seguinte, chimarrão, por exemplo, é uma droga que cria dependência, né? E faz mal, etc. Mas tem muito adventista do sétimo dia que toma chimarrão e não admite que isso faça mal. Inclusive ficam bravos se um pastor, um ancião, alguém for falar contra chimarrão. Então, é isso que está falando aqui na lição. O que eu sei que faz mal, com o tempo eu já até devia acrescentar aqui esse pensamento. Já sei que faz mal, mas com o tempo de tanto usar, eu me convenço de que não faz mal. O Himmler, um dos comandantes de Hitler, um dos ministros de Hitler, se não me engano, ele diz o seguinte: minta, 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 que com o tempo a mentira se torna uma verdade. As pessoas acreditam de tanto mentir, né? É o que também estão fazendo agora em Brasília com a Lava Jato, né? De tanto mentir, etc e tal, dizer que não foi acontecer. Quem que eles estão acusando? Sérgio Moro, o Procurador-Geral da República, né, etc. Esses é que estão querendo prejudicar o país. Então, os bons, os que estão fazendo o levantamento da roubalheira, é que estão prejudicando. Mas onde é que ficou, então? E esse dinheiro todo, essa coisa toda, né? Ou seja, o pecado, ele fascina, ele engana, ele mente, né? Pois bem, resumindo e concluindo aqui, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo, um dia eu vou ter que ter uma conversa com ele, né? Mas eu não gostei dessa expressão, escravo da lei de Deus. Pela lei de Deus nós somos livres. Livres da escravidão da lei do pecado, não é? Mas entendi o que ele quis dizer, entendi, né? Escravo no seguinte sentido, eu estou amparado, eu preciso fazer o que a lei diz, porque é bom, nesse sentido, tá, vamos admitir que essa expressão seja correta. Porém, concluindo mesmo, cuidado, porque a nossa velha natureza tem poder, ela tem força. Santíssimo Deus que está nos céus, ajude-nos a sermos vitoriosos em Jesus Cristo, contra o pecado que habita em nós. Em nome de Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém.